Seja mais uma vez bem-vindo ao canal para um breve estudo da Palavra de Deus. Hoje nosso breve estudo da Palavra será no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Vamos iniciar do versículo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quero aqui agradecer a você que está inscrito no canal, você que tem curtido, comentado. Continue fazendo isso para que o YouTube indique o vídeo para mais pessoas. Agradecer também a você que não é inscrito no canal, mas tem curtido e assistido nossos vídeos. Se possível, se inscreva para nos ajudar. Amém? Nele estava a vida. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Que diz assim para nós: No quarto evangelho, vida e luz são duas grandes palavras fundamentais sobre as que estão construído todo o evangelho. São dois dos temas principais que o evangelho se propõe desenvolver e expor. O quarto evangelho começa e termina com a palavra vida. Aqui no próprio começo lemos que em Jesus está a vida. E no final lemos que o objetivo de João ao escrever o evangelho foi que os homens pudessem crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais em seu nome vida. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Jesus é a vida. Ele criou a vida, e ele deu a vida, e ele tira a vida. Tudo que se fez foi feito por ele. E ele estava com Deus, e ele era Deus. E ele é Deus. Ele é o único que pode dar a vida ao ser humano. Ele é o único que pode tirar a vida do ser humano. Por isso, quando ele veio ao mundo, ele veio com essa missão de dar a vida aos homens. Porque o homem estava na escuridão por intermédio do pecado. E Jesus veio para dar a vida a ele, trazer luz à vida dele. A luz eterna, a luz da vida. Aí diz assim: essa palavra está nos lábios de Jesus todo o tempo. Jesus se lamenta de que os homens não se aproximem dele por ter vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40, que diz assim para nós: E não quereis vir a mim para terdes vida. O homem não quer ir a Jesus para ter vida. Prefere viver na escuridão. Prefere perambular pelo mundo e não viver a verdadeira vida. Que a verdadeira vida do homem é Jesus. É ter Jesus como guia. Ter Jesus segurando firme em sua mão. Essa é a verdadeira vida. Diz mais: afirma que veio para que os homens tenham vida e para que tenham em abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão só vem para isso, para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para nos dar a vida, e vida em abundância, porque ele é a própria vida. Anuncia que dá vida aos homens e que jamais perecerão, porque ninguém o arrebatará da sua mão. Evangelho de João, capítulo 10, verso 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele nos dá a vida eterna, e ninguém vai poder nos tirar das mãos de Jesus, porque Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador, e ele veio para nos dar a vida eterna. Afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai não, ninguém vem. Para chegar a Deus, Jesus. Para ter vida eterna, Jesus. Para ter o nome escrito no livro da vida, Jesus. Ele é a vida. No Evangelho, a palavra vida significa zou, do grego, aparece mais de 35 vezes. E o verbo viver ou ter vida, zen, mais de 15. O que quer dizer João, pois quando sua palavra usa a palavra vida. Primeiro, simplesmente quer dizer que vida é o contrário de destruição, condenação e morte. É claro, vida é contrário de destruição, vida é vida. É viver, renascer, né? Progredir, ao contrário de destruição, que é condenação e morte. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. O homem que ouve e crê tem vida eterna e não entrará em juízo. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Veja aí, João 5, 24.
João 5:24, que diz assim, João 5:24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Estava morto, mas reviveu. Lázaro estava morto. Quando Jesus chegou, Jesus deu vida a ele novamente. Efésios capítulo 2, versículo 1, vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e em pecado, e ele nos vivificou, mesmo estando nós mortos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8, vai dizer que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Morreu para nos dar vida. Continuando, o homem que ouve e crê, né? João 5:24. Há um contraste entre a ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então a gente tem que procurar fazer sempre o bem, independente de quem seja, porque quando nós ressuscitaremos para a vida e não para a condenação. Aqueles a quem Jesus dá a vida não perecerão jamais. João 10:28. Em Jesus há algo que dá segurança ao homem nesta vida e na outra. Não se pode dizer que vivemos até que não aceitamos a Jesus e o tomamos como nosso Salvador e o coroamos como nosso Rei, é claro. Quando nós não temos Jesus, nós não temos nada. A partir do momento que nós temos Jesus, nós temos tudo. Vida eterna, nome escrito no livro da vida, direito à eternidade, novo nome. Tudo isso é vida que Jesus nos proporciona. Jesus é a única pessoa que pode transformar a vida em algo que merece ser vivida, e em sua companhia a morte não é mais que o prelúdio de uma vida ainda mais plena, é claro. Na companhia dele, Paulo mesmo disse, morte para o cristão é lucro, porque nele está a vida. Ele mesmo diz, mesmo que morra, viverá. Então, muitos estão morrendo, mas não vão viver, mas muitos estão morrendo com Cristo e vão reviver para a vida. Segundo, mas vão estar seguros de que, embora Jesus é quem traz esta vida, a origem, o autor e o doador da vida é Deus, com frequência emprega a frase, o Deus vivo, como de fato o faz toda a Bíblia repetidamente. A vontade do Pai que enviou a Jesus é que quem o veja, nele crê, que tenha vida. Evangelho de João, capítulo 6, verso 40. Que diz assim, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tem a vida eterna e ele vai ressuscitar todo aquele que nele crê no último dia, para vida eterna. Que Jesus é o único que pode fazer isso. Aí ele diz mais, Jesus é o doador da vida, porque o Pai pôs sobre ele seu selo de aprovação. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27, que diz aí, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. Tá vendo? Deus selou Jesus, concedeu um selo a Jesus, um selo de autoridade, um selo de poder, onde em Jesus nós podemos tudo. E renascemos com Jesus para a vida. Dá vida a todos que Deus lhe deu. Evangelho de João, capítulo 17, verso 2, que diz assim, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, que todos a humanidade foi entregue aqui, a Jesus. Jesus é quem nos dá a vida. Ele é o dono da vida. Por trás de tudo isso está Deus. É como se Deus estivesse dizendo, eu criei os homens para que tivessem vida. Mediante seu pecado, deixaram de viver e só existem. Enviei meu Filho para que saibam o que é a vida eterna. Os homens só existem na face da terra. Eles não sabem o que é a verdadeira vida. Ele não sabe o que é viver para a eternidade. Ele só vai saber o que é viver para a eternidade quando ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque o pecado afastou o homem de Deus. E com Jesus nós nos aproximamos de Deus. Que mesmo diz no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O homem está afastado, mas para ir até Deus, Jesus. Precisa de Jesus, porque ele é o dono da vida.
Terceiro, devemos nos perguntar o que é esta vida. O quarto evangelho emprega com frequência a frase vida eterna, mas adiante discutiremos todo o significado disso, mas na frente vamos ver um pouquinho mais a respeito da vida, do que é verdadeiramente a vida eterna. Aí diz mais, dessa frase, no momento devemos anotar o seguinte, a palavra que João emprega para eterna é aionios. Agora, seja o que for, a vida eterna não é meramente uma vida que dura para sempre. É evidente que uma vida que dura para sempre poderia ser uma terrível maldição. Muito frequente, a única coisa que os homens desejam é ver-se livre da vida, né? Os homens só querem viver livre da vida muitas vezes, muito milionário, vivendo bem, mas falta algo a ele, Jesus. E ele termina tirando a própria vida, porque para ele não tem sentido viver. E o sentido da vida é que em Cristo. E quem está sem Cristo não tem sentido da vida. Ele só está apenas vagando no mundo. Mas quando nós temos Jesus, nós temos, mesmo até não tendo nada, sabemos que temos tudo. Porque temos a vida. E a vida eterna. Na vida eterna deve haver algo mais que duração. Deve haver certa qualidade de vida. A vida não é desejável a menos que se trate de um certo tipo de vida. Aqui temos a chave. Aionios é o adjetivo que se emprega com frequência para descrever a Deus, no sentido mais exato da palavra. Só Deus é aionios, eterno, de maneira que a vida eterna é aquela vida que Deus vive. O que nos oferece Jesus de parte de Deus é a mesma vida de Deus. A vida eterna é uma vida que conhece algo da sinceridade e do poder da vida do próprio Deus. Quando Jesus precisou oferecer aos homens a vida eterna, ele o estava convidando a participar da própria vida de Deus. Então a vida eterna não é somente uma vida, é a vida de Deus. Nós vamos viver da mesma forma que Deus vive, eternamente. Então é uma vida muito sublime, é uma vida muito plena. Por isso que Jesus é a vida. Por isso que ele está dizendo, ele os estava convidando a participar da própria vida de Deus. Quando Jesus estava entregando a sua vida, ele estava nos convidando a participar da vida de Deus. Quarto, como podemos, pois, entrar nessa vida? Entramos nessa vida ao crer em Jesus Cristo. A palavra crer, pisteuin, aparece não menos de 70 vezes no quarto evangelho. Quem crê no Filho tem a vida. Evangelho de João, capítulo 3, verso 36. Quem crê em mim, de Jesus, tem a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 6, verso 47. A vontade de Deus consiste em que os homens vejam o Filho, creiam nele e tenham a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tá vendo? Passou da morte para a vida. O que significa para João crer? Significa que devemos estar convencidos de que Jesus é real e verdadeiramente o Filho de Deus. Quer dizer que devemos nos decidir a respeito de Jesus. Depois de tudo, se Jesus não for mais que um homem, não há nenhuma razão para lhe prestarmos a obediência total e implícita que exige. Devemos pensar por nós mesmos quem foi Jesus. Devemos vê-lo, aprender coisas a respeito dele, ajudá-lo, pensar nele até que cheguemos à conclusão que não é outro senão o Filho de Deus. Devemos crer, devemos ajudar Jesus na missão de propagar o Evangelho, devemos ver Jesus como verdadeiro Filho de Deus. Tudo isso nós devemos fazer. E no fim, chegarmos à conclusão que ele é o Filho de Deus e o único que pode nos dar a vida eterna. Diz mais, mas nisto há mais que uma crença intelectual. Crer em Jesus significa tomá-lo pela palavra, significa aceitar seus mandamentos como algo absolutamente obrigatório. Crer sem questionar que o que ele diz é a verdade. Agir sob a convicção de que não podemos fazer outra coisa senão obedecer a sua palavra. Para o João, a crença consta de 3 passos. Primeiro, significa a confiança do coração em que tudo que Jesus diz é a verdade. Terceiro, significa apoiar toda a nossa vida na segurança inamovível de que devemos tomar a Jesus ao pé da letra. Quando chegamos a este ponto, deixamos de existir e começamos a viver. Tá vendo? Quando nós chegamos nesse ponto de entender que Jesus é tudo, que Jesus é vida, que Jesus é luz, que Jesus é o único que pode nos dar direito à eternidade, então realmente
nós estamos vivendo. Quando nós conseguimos entender que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para perdoar todos os nossos pecados e nos dar direito à vida eterna, então nós realmente estamos vivendo. Mas quando nós não chegamos a esse conceito, quando nós não entendemos nada disso, nós não estamos vivendo. Estamos somente vagando na terra, mas que nós possamos entender que Jesus é a vida, que Jesus é a luz do mundo e que Jesus é o único que pode nos salvar. Jesus é o único que pode nos dar o direito à eternidade. Que Deus abençoe. Que Deus possa iluminar seu caminho e que Jesus possa ser o centro da sua vontade e que você possa sentir no coração o desejo de sempre fazer a vontade dele e crer que ele é o verdadeiro Filho de Deus que morreu por nós. Amém?